11h16. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Muito bom dia para você, Rômulo Pinheiro, que hoje, na verdade, ele está fazendo uma conexão Belém-Brasília. Isso sim, né, Rômulo? Seja bem-vindo aqui à rádio. Muito obrigado, Izzy. E fico muito feliz sempre que venho aqui à cidade para participar aqui no estúdio. E a gente estava conversando antes, esse ano já começou puxado, né, Izzy? Agitadíssimo. A gente já amanheceu no sábado surpreso com essa notícia aí dos Estados Unidos atacando a Venezuela. E parece, assim, uma história, porque todo dia é um fato novo de sábado para cá. Hoje é quarta-feira, enfim, não tem tantos dias, mas já tem tantos desdobramentos, né, Rômulo? E com certeza um deles é na nossa eleição, né? Pois é, Izzy. E lá em Brasília... Janeiro praticamente parado, o Congresso não funciona, o próprio STJ e STF estão em recesso, então é um mês muito tranquilo. E claro que esse ano de eleição, o pessoal já começa a se movimentar em janeiro, mas as notícias estão muito voltadas nas cidades em que os políticos estão. Então as alianças se formam nos estados e aí lá para final de janeiro o pessoal começa a articular, em fevereiro o pessoal volta e começa a articular lá na capital. Mas esse ano, em razão do que aconteceu na Venezuela, já desde cedo essas informações já chegaram à capital e esse burburinho começou desde sábado, porque você vê, em política não se pode hoje em dia perder o momento, ou seja, as coisas acontecem e aí os lados têm que se manifestar imediatamente para não perder o bonde da história. Por outro lado, há um risco muito grande nessa antecipação de manifestações, porque veja que no lado do campo da direita, por exemplo, vários governadores, vários expoentes aí desse ramo chegaram a se manifestar imediatamente, informando que agora até que enfim ia ser a limpeza da esquerda na América Latina, que ia haver então uma mudança, que o Brasil era o próximo, que a Colômbia era a próxima. E aí já foi o primeiro problema, porque a gente acompanha as notícias e é muito cedo fazer algum tipo de manifestação, mas o que é fato é que o governo atual era vice. Então a mudança que se esperava para dar a oposição à vez na Venezuela não ocorreu. E ficou com a vice, ou seja, a argumentação de que era para buscar a democracia, que havia uma mudança já foi, né, por água abaixo. Caiu por terra logo, por terra. O presidente Trump acabou de manifestar informando que fez um acordo com a Venezuela para fornecer 30 a 50 milhões de barris de petróleo com uma venda, mas o dinheiro da venda controlado pelos próprios Estados Unidos. Então você tem aí a primeira argumentação já furada em relação ao ideal de que aí nós teremos uma mudança, que o povo oprimido vai agora ser salvo, e é puramente econômica, a gente sabe disso. E a esquerda também já vem flertando aí com algumas manifestações também complicadas, porque a princípio se verificava a questão da violação ao direito internacional, e de fato aconteceu, a Carta Política da ONU também violada, os Estados Unidos avançando de maneira totalmente arbitrária sobre o interesse da Venezuela, enfim, e em que se pese a situação da Venezuela em si e a ditadura do presidente Maduro. E aí, nessa tentativa também de defender o direito internacional, foi-se imaginar que nesse ponto o governo brasileiro teria um pouco mais de isenção para poder responder essa situação na Venezuela, porque há uma situação ainda de litígio, ainda que indireto, com os Estados Unidos, em razão daquele tarifaço, não está totalmente resolvido isso. Não está resolvido, exato. O governo brasileiro não tem como se posicionar de maneira mais forte, combatendo o interesse americano nesse momento, e aí a informação foi meio dúbia, falou que a diplomacia brasileira informa aí que foi desrespeitado o internacional, mas também não pode bater de multifrente. Então, no campo da esquerda também há esse cuidado, né? Há esse pisar de ovos, porque não se pode também perder esse contato. Então, é muito easy, e essa é a informação principal de hoje. É muito cedo para fazer qualquer especulação, manifestação. O risco de se manifestar agora e ter que se explicar lá na frente é muito grande, porque você apoia uma posição aqui que não se confirma, e claro que vai ter repercussão agora em 2026. E vai ser ver se, e isso que é o grande principal, a depender da condição econômica da Venezuela e o que restar de reflexo do governo brasileiro, isso vai servir de campo para questões políticas na campanha. Então, o que a direita já vem se programando nesse sentido?
se houver um fracasso nessa transição, tentar se descolar da argumentação do presidente Trump, porque a transição vai provavelmente ficar do jeito que está. E claro que volta de recesso final do ano a preocupação do governo brasileiro com relação aos aspectos econômicos dessas medidas da Venezuela, Izzy. Veja que é muito dúbio, porque se os Estados Unidos de fato resolverem refinanciar a exploração de petróleo na Venezuela, reconstruir o parque industrial venezuelano petrolífero, isso tende a aumentar a produção de petróleo, os preços do barril de petróleo vão diminuir. Então isso tem um aspecto dúbio, porque, veja, diminuindo o preço do petróleo, a inflação cai aqui no Brasil, a percepção do poder econômico sobe, porque você vai ter uma oferta de mais petróleo, ok? Isso é muito bom para o governo. Por outro lado, tem um ponto ruim que, com a maior oferta de petróleo, as ações da Petrobras caem, porque é um concorrente, vai ser um concorrente lá da Petrobras. E aí gera menos dividendo para o Estado aqui, para investir em programas sociais, enfim. É algo dúbio. Então, você está diante, e aqui que a gente comenta muito, de uma situação escuro para questões políticas nacionais. Você tem aí um risco grande do presidente Trump intervir mais aqui na América Latina, já ameaçou a Colômbia. Né? Aí a direita informa aí que a próxima etapa é o Brasil, mas isso não vai acontecer, mas enfim, já se argumenta também para imputar aquele medo na população, olha, se a gente não mudar, né, então o próximo é o Brasil. Como está acontecendo lá na Venezuela e aqui, uma pequena parte. Eu trabalho com pessoas, com venezuelanos lá em Brasília que estão, né, na condição de refugiados. E ali há um misto. Eu perguntei, né, muito curioso, vem cá, e aí, como é que foi o final de semana, né? Porque aqui no Brasil polarizou isso muito forte. Então, os argumentos para lá e para cá, dizendo que é muito bom, depois é muito ruim, enfim. E eles diziam que eles estão num sentimento misto, de que, por um lado, é bom, porque a ditadura, em tese, o ditador foi removido, saiu. Por outro lado, muito medo de escalada sangrenta lá no país, em razão de eventual guerra. E ontem estive conversando com eles, e aí, como é que está a situação hoje? Triste. Por quê? Porque quem assumiu é a vice. Então não há uma perspectiva de mudança imediata, muito embora haja um acordo com os Estados Unidos, mas também não há uma perspectiva de mudança imediata, e aí há um sentimento de risco de guerra civil. Enfim, é um assunto deveras complexo, que tem desdobramento aqui, e a classe política ainda não conseguiu capitalizar de maneira adequada qual argumentação vai ser usada. E isso é muito fácil perceber porque está muito recente. Não se esperava isso em nenhum momento, pelo menos a própria oposição venezuelana acreditava que ia ser posta no poder Maria Corina, que é vencedora do Prêmio Nobel da Paz, a oposição e etc. E isso seria um prato cheio para a argumentação política no Brasil, pois olha, tá vendo, salvou a pátria. Nós salvamos tiramos o povo venezuelano da ditadura. E todo esse arsenal de consequências vai gerar até aqui as portas da Amazônia, os refugiados venezuelanos aqui entrando, a rota principal aqui na Amazônia. Então, como que os espectros políticos em Brasília estão lidando com isso? Ainda essa percepção de violação do direito internacional com relação à esquerda, a percepção da tal da limpeza étnica, da limpeza ideológica que a direita fala aqui com os próximos andamentos. E tem uma terceira via que sempre é muito difusa lá em Brasília, né? Mas que existe, que está analisando mais pragmática a questão, ou seja, tentar identificar uma mudança de regime sem que haja uma alteração dos aspectos econômicos, enfim. Para capitalizar todas essas informações e gerar um ambiente positivo na política de outubro, é o principal desafio dessas correntes ideológicas lá pela capital. Aí não se sabe muito ainda os desdobramentos do que vai acontecer, mas pelo andar da carruagem, está todo mundo perdido por lá, Izzy Sena. Agora, Rômulo, tem uma coisa que eu observei, né, de sábado para cá, que tem essa questão da polarização, né, esquerda e direita, mas se a gente olhar aqui pela América Latina, já tem muita direita. O Brasil está, eu acho que nessa resistência ainda, né, de não ser um regime de direita, mas em que
ponto você acredita que essa invasão dos Estados Unidos na Venezuela possa também influenciar? O Brasil está, vamos dizer assim, lutando sozinho ou não, já está todo mundo ali meio que se rendido? Porque até aqui mesmo políticos a gente observou eles comemorando a ação, né? Então, a gente já fica exatamente observando esse cenário, como é que vai se dar, como é que você vê assim, esse papel, esse cenário também do Brasil ali como resistência, posso dizer assim? O que nós vemos agora é um movimento do avanço da direita na América Latina. Então nós tivemos aí o governo do Chile mudando agora para um campo de esquerda para a direita. Nós temos aí Paraguai, no ramo da direita, nós temos aí a Bolívia. Fortíssima. A Bolívia recentemente mudou para a direita também. E, claro, a Argentina, já de alguns anos para cá, tem dado suporte a qualquer tipo de ação americana aqui no continente. Então, sim, isso é pendular, sabe? Em alguns momentos vai transitando de um polo a outro, é natural isso na América Latina. Mas o polo atual é essa mudança para a direita, esse reequilíbrio para a direita em alguns estados. Colômbia mesmo, que vem sendo atacado dos Estados Unidos, o Gustavo Petro é de esquerda, mas está embaixo também por lá. Então a ideia do presidente Trump, por exemplo, na verdade ameaçando a Colômbia, os analistas de lá dizem que na verdade não há uma ameaça real, mas sim uma ameaça de que as eleições são em maio, agora na Colômbia, então é a resposta para a população, se vocês não votarem no candidato alinhado a mim, a próxima vai ser a Colômbia. Então, o Brasil, claro, em razão das suas condições econômicas e também geopolíticas, não está sujeito, na minha visão apenas, não está sujeito a um ataque desse tipo em razão do peso que o Brasil tem, principalmente pelos Estados Unidos, como foi visto no tarifaço agora. Mas sim, há uma tendência de realinhamento desses interesses com os americanos em razão dessa mudança na direita e esquerda na América Latina atual. E a gente vai seguir acompanhando, né, Rômulo? A gente está apenas no 7º dia de janeiro, então ainda tem muita coisa até chegar às eleições. Mesmo a gente vai continuar debatendo esse cenário. Quero agradecer a você pela presença aqui no nosso estúdio hoje. E você vai ver que semana que vem já vai ter um monte de informações para debater, totalmente diferente do que eu falei aqui. Provavelmente é o que acontece sempre cada semana que a gente conversa aqui com você. É isso que eu admiro também na política, né? Porque está sempre dinâmica, sempre em movimento. Mesmo quando você falou nesse mês de janeiro aí que é calmo em Brasília, mas não, né? Os bastidores está acelerado. Muito obrigada, Rômulo, pela sua presença aqui. Forte abraço, até semana que vem. Até semana que vem. Agora são 11h29.